Bem, queridos, a paz em Cristo, é um prazer estar aqui com vocês em nossa EBD na web. E hoje estaremos comentando a lição de número 7, a lição que tem por tema a queda do ser humano. A lição 7, adulto, do primeiro trimestre deste ano, o ano de 2020, a queda do ser humano. Mas antes de entrarmos nos pontos da lição, eu quero, com uma palavra introdutória, chamar a atenção sobre os objetivos de nossa lição. O objetivo central dela é conscientizar acerca da gravidade da queda do ser humano. É importante levarmos aos alunos da nossa escola, da sua turma, da sua sala, a compreender, a analisar a gravidade da queda da humanidade. O segundo objetivo, ou os objetivos específicos, primeiro deles é relacionar o livre-arbítrio do ser humano com a soberania divina. O segundo objetivo específico é apresentar a queda como um evento real, um evento histórico, como um evento literal. E o terceiro objetivo específico é pontuar as consequências da queda da humanidade, as consequências da queda do ser humano. É muito importante, meu amado irmão em Cristo, ou irmã professor, ou você que coopera na EBD, estarmos atentos para os objetivos da lição. Por quê? Porque eles nos orientam e ao mesmo tempo servem como delimitadores, para não fugirmos da temática central, para muitas vezes, acontece muito em sala, a gente às vezes pelo tempo, pelo desenvolver da sala, a gente deixa de dar um tópico, de comentar, ou se aprofunda demais em um, ou sai da lição. E esse objetivo os objetivos fazem com que a gente se oriente e com que a gente delimite os pontos aonde queremos chegar. E é muito importante você estar atento com isso. A leitura bíblica em classe da lição, a queda do ser humano, está em Gênesis, no capítulo 3, do verso 1 ao 7, e também no Novo Testamento, o texto áureo está em Romanos 5 e 12. Para entendermos um pouco acerca da queda da humanidade, a entrada do pecado na realidade humana atingiu todo mundo, toda a humanidade. E deve ter um lugar especial dentro da teologia. Por quê? Porque é importante para compreendermos algumas vertentes da teologia. Dentre elas, a teologia do homem, o que chamamos de antropologia bíblica, a teologia do pecado, a martiologia, e a teologia ou doutrina da salvação, a soteriologia. E é muito importante a gente compreender a queda da humanidade por essas perspectivas. Com certeza a gente vai entender de uma maneira mais ampla. Em Gênesis, Deus, observamos a intenção de Deus em explicar as origens das coisas. É muito lindo isso e muito importante. Deus explica a criação do universo, a criação, a origem do universo, a origem do ser humano, a origem do próprio pecado e suas mazelas e suas consequências, a origem da comunidade de Israel, o povo a qual ele escolheu, e a origem também das alianças que Deus fez com o seu povo. E Deus explica tudo isso, a intenção de Deus através do escritor Moisés, inspirado por Deus, é trazer explicação também das origens das coisas. Do capítulo 3 de Gênesis ao capítulo 11, mostra a queda e suas consequências. O relato da queda da humanidade é uma narrativa real, é uma narrativa literal e poética. É interessante frisarmos que a literatura semítica, hebraica, ela é rica em trechos poéticos. Em Gênesis a gente encontra muito disso. Trechos poéticos que expressam as verdades divinas e os relatos reais dos acontecimentos. Muito diferente da escrita secular, da escrita humanista, onde o autor, muitas vezes o homem, a mulher, esconde, ou só cita, ou só relata, ou só narra os fatos positivos das coisas ou de alguém. Mas o nosso Deus não omitiu, está lá para mostrar a sua verdade, mostrar e relatar tudo aquilo que aconteceu para extrairmos verdades para o nosso
bom convívio e para o nosso entendimento. O nosso Deus não omitiu nada diferente da literatura humanista. O primeiro ponto da lição fala do livre-arbítrio, o poder de escolha, mas antes de entrar no livre-arbítrio, eu quero convidar você para, junto comigo, entender um pouco de alguns atributos de Deus. Claro que eu não vou citar todos, porque o tempo não dá, mas eu escolhi alguns deles e também não está numa ordem de princípio, de valores. O primeiro atributo divino, que eu quero chamar a atenção para a gente entender um pouco, está na lição, é a sua soberania. E o que é soberania? Primeiro, a soberania é um direito só dado a Deus. Soberano sobre todas as coisas é só Deus quem é. Segundo, a sua soberania é absoluta. É absoluta. Outra condição da soberania de Deus é que ela é irrestrita, não tem restrições, limitações para a soberania de Deus. Do nosso Deus é o domínio, é o poder, é a autoridade e governo. Glória a Deus. É o controle total sobre todas as coisas. E a soberania de Deus, esse controle total, esse domínio total, essa autoridade total, esse governo total de Deus é inquestionável. Glória a Deus. É muito lindo, irmãos, em Êxodo capítulo 9, verso 29, diz que toda a terra é do Senhor. É maravilhoso quando a gente compreende e entende, tá? Mesmo dentro da sua limitação, a soberania divina. Dentro, além do atributo, também falando do atributo de Deus, vem à tona a transcendência. E o que é transcendência, irmão Trajano? É tudo aquilo infinitamente além do que pensamos e imaginamos. Deus é transcendente e é infinitamente além de tudo aquilo que pensamos e imaginamos. Você pode utilizar na sala de aula como exemplo o universo. O universo é composto, complexo, né, de galáxia, nebulosas, planetas, cometas, supernovas, nebulosas, planetárias, buracos negros, constelações. Se eu fosse citar a composição da galáxia, meu Deus, iríamos passar aqui horas. Para pensar. A galáxia, o universo, perdão, é tudo isso. A mente da gente não alcança. Deus, em sua transcendência, é infinitamente maior, além de tudo isso. Outra comparação que você pode trazer na sala, com relação a falar do atributo de Deus, a sua transcendência, é o oceano. O oceano também é rico, né? Você vê a quantidade de água que tem, se fosse poder separar por gotas d'água, meu Deus, a grandeza de Deus, a transcendência de Deus vai além, muito além de tudo aquilo que imaginamos. Mas vejam, soberania, transcendência. E um outro atributo de Deus que eu quero passar para você, para entrar no livre-arbítrio, é aquilo que chamamos de imanência. E o que é imanência? Imanência, meus amados, é tão somente a capacidade de se relacionar, de se fazer conhecer, de relacionar, no caso, o Criador, Deus soberano, transcendente, de se relacionar e se aproximar da criação, do homem, do ser humano. E ainda mais, intervir na sua criação. Bendito seja o nome santo de Jesus. E Daniel, no capítulo 2, verso 20 e 21, o livro do profeta Daniel, lá no Antigo Testamento, a gente vê Daniel louvando a Deus, dizendo, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Mostra a soberania de Deus e a sua transcendência. Aí ele diz assim, ele muda os tempos e as estações. Ele remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Glória a Deus. Mas mesmo assim, Deus, em sua soberania, em sua transcendência, ele busca se relacionar comigo e com você. E intervém também, aleluia, na minha vida e na sua vida. Vou chamar a sua atenção para dizer, Deus está no controle de todas as coisas, inclusive da sua vida e da minha vida. Vamos lá. Aí vem à tona a questão do livre-arbítrio. Na lição número 4, a gente
aprendeu sobre os atributos, né? Quando Deus ali criou o homem à sua imagem e semelhança. E Deus dotou o homem, deu ao homem alguns atributos divinos, da sua imagem e semelhança. E a gente aprendeu aqui, na lição número 4, que Deus concedeu isso ao homem, quando criou o homem. Nesse quadro que está aparecendo aí, a gente vê alguns desses atributos que Deus deu, o que há na imagem divina que Deus concedeu ao ser humano. Criatividade. Olha aí, o ser humano é um homem, é um ser criativo. A mulher é criativa. A autossuficiência, a autoconsciência, que é a base da psicologia. Somos autoconscientes. Terceiro, a inteligência. Está aí no quadro, no gráfico, a inteligência. É a base da razão e da ciência. Aquilo que chamamos de racionalidade. É aquilo que o filósofo Immanuel Kant, ele diz que o que o homem tem de mais excelente é a capacidade da razão, a racionalidade. O ponto 4, a gente vê outra característica que Deus concedeu ao homem, a imagem divina, deu para o homem, é o que a gente chama de moralidade, a base da ética. Deus é um ser moral e concedeu ao homem também a moralidade. O ponto 5, que está aí também no quadro, é a sociabilidade, que Deus é um ser social e concedeu ao homem a capacidade de se relacionar. Deus quer e deseja que eu e você estejam em convívio, que a gente possa estar em convívio social. É a base das relações familiares e das relações sociais. Veja que maravilhoso. A outra imagem divina que Deus concedeu ao homem, um atributo, é o domínio. Aquilo que muitos chamam de mordomia, do grego oikonomos, que é o administrador da casa, o que cuida das coisas do seu senhor. É a base da economia, por quê? Porque dali o homem, como mordomo, através da criação, daquilo que Deus criou e deu para ele, no Éden, Deus dotou a ele a mordomia, e dali ele pode tirar a sua subsistência, sobreviver e conviver bem através do domínio, da mordomia que Deus deu à consciência, que Deus deu ao homem. O domínio, que é a base da economia e da ecologia. 7º ponto, está no quadro, a espiritualidade. A Bíblia diz que Deus é o Espírito. Também Deus, quando soprou o vento, o ruach, né? Deus deu o Espírito ao homem. Essa base de fé que todo ser humano tem e da relação com Deus. É muito lindo isso quando a gente entende que Deus dotou o homem de atributos divinos. Dentro da razão, eu quero puxar desse quadro aí a questão da inteligência, daquilo que chamamos de racionalidade. Deus deu ao ser humano, tá, dentro da razão, a capacidade de escolha, o poder de discernir, né, aquilo que chamamos de livre-arbítrio. Aí eu volto para o primeiro ponto da lição. A capacidade de escolher, a capacidade de julgar as coisas, de discernir e decidir. Queremos fazer o bem ou fazer o mal, escolher uma boa coisa positiva, uma coisa negativa, aquilo que chamamos de liberdade humana. Aí o que vem à tona nessa lição? Você pode até conversar com o teu aluno na sala de aula e levantar uma questão. Entre a soberania de Deus e entre o livre-arbítrio, o que está? O que está? A responsabilidade. E o que é responsabilidade, irmão Trajano, em linhas gerais? É a atitude de assumir um compromisso. A atitude pode ser negativa ou pode ser positiva. Pode ser um acerto e pode ser um erro. É responsabilidade, a atitude de assumir um compromisso. E é interessante frisarmos que entre a soberania de Deus, preste atenção, entre a soberania de Deus e o livre-arbítrio está a nossa responsabilidade. Deus, através da sua soberania, da sua transcendência, do seu poder, do seu governo, do seu domínio, Deus, ele não exclui, ele não exclui o nosso livre-arbítrio, a minha e a sua responsabilidade, não. O conhecimento prévio de Deus, não predetermina as nossas escolhas individuais. Existem inúmeros textos que apontam isso. Romanos 14, 12, Mateus 12, 36, Gálatas 6 e 5, né? Aquela questão da lei da semeadura, tudo que plantamos, iremos colher. Né? Lá em 1 Pedro tem um texto muito bonito, e é um texto que eu quero ler para você, 1 Pedro 4 e 5,
que diz que, contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Então, todos nós daremos contas a Deus. Nós temos total e plena responsabilidade sobre os nossos atos. Então, vigia e passa isso para a tua sala e fala sobre a soberania, o livre-arbítrio e a responsabilidade. Todos nós iremos responder pelos nossos atos. E é nesse contexto, de conflito entre fazer a vontade de Deus ou não fazer a vontade de Deus, que o casal resolve desobedecer. Ali surge a apostasia, ali surge a entrada do pecado na humanidade. Neste relato, no relato de Gênesis, surgiu a possibilidade da queda. E é interessante frisarmos que o relato do texto, como já falamos no início, da tentação, ela é real, né? Ela é histórica, aquilo que alguns chamam de historicidade. O que é historicidade, irmão Trajano? É aquilo que os historiadores, os pesquisadores de história, chamam da realidade dos fatos acontecidos, da autenticidade dos fatos e da veracidade dos fatos. É real, não é uma fábula, não é um conto, não é um mito. A queda realmente aconteceu. A possibilidade da queda, que é o subtópico, vamos caminhar um pouco, surge pela possibilidade da escolha, pela liberdade, pelo livre-arbítrio, claro, com suas consequências e responsabilidades. Gênesis 2, verso 16 e 17. A frase, veja só comigo, pensa só. A frase, conhecereis do bem e do mal, no semitismo, na cultura judaica, tem um sentido de conhecer início, meio e fim. Quem conhece o início, o meio e fim é Deus. Então, essa frase, conhecereis do bem e do mal, simplifica a totalidade. Mostra e expõe a totalidade, que só Deus tem esse poder, Ele é absoluto e conhece princípio, meio e fim. Vamos mais à frente. A tentação é uma realidade. Trajano, o que é? Se alguém perguntar para mim na sala o que é tentação, vamos lá. Tentação é impulso para a prática de alguma coisa censurável ou não recomendável. Mas o agente da tentação aqui no Éden, no capítulo 3, é o próprio Satanás. É um agente externo que surge através da serpente, o diabo, tá? Que aparece, e ele aparece nas escrituras sagradas em inúmeras passagens como o tentador. Aquele que tenta, aquele que induz o ser humano ao pecado. Você pode ver isso em Mateus 4, verso 3, em Lucas 4, verso 13, em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 5, em 2 Coríntios 11, 3, e em 1 Pedro 5 e 8, que Pedro diz que ele anda ao derredor, buscando a quem possa tragar. Olha aí, a ação do agente da tentação, do principal, que é Satanás, para tentar seduzir, induzir o ser humano, no caso Adão e Eva, para pecar. E é interessante que, no quadro que vamos ver aí, antes do quadro, Satanás, ele propõe, tá, algo que lhe é próprio. Em João 8,44 diz que ele é o pai da mentira. Ele procurou despertar a mulher com o mesmo sentimento. Vou repetir. Ele procurou despertar os sentidos da mulher com o mesmo sentimento que levou ele à queda. Que sentimentos são esses? A independência em relação com Deus. Satanás se rebelou e estava levando e conduzindo a mulher a despertar esse sentimento de se rebelar contra Deus, buscando a independência, a soberba, olha, e a autossuficiência. Você pode ver isso lá em Isaías, no capítulo 14, verso 13 e 14. Ele conduziu, estava despertando na mulher, induziu a mulher, o casal, ao mesmo sentimento que levou ele à queda. No quadro que estamos apresentando ali agora, mostra um pouco do desenrolar da tentação no capítulo 3. E eu quero convidar você para analisar comigo, nesse momento, esse quadro aí.
Dentro do quadro que estamos expondo aí com relação à tentação, no capítulo 3, aí eu convido você para entender um pouco conosco vendo esse quadro aí. O verso 1 do capítulo 3, observamos a distorção da palavra divina, da ordem de Deus, o mandamento de Deus. A serpente muda o que Deus disse. No verso 2, observamos a atenção dada para o mal, quando Eva aceita dialogar com o tentador, com Satanás, com a serpente. Ela aceita a dialogar. Ela poderia ter uma atitude diferente, mas ela escolheu, olha o livre-arbítrio, a dialogar com a serpente. Ela poderia muito bem estranhar aquilo, né, a serpente falando. Ela poderia chamar Adão, ela estava só, poderia chamar Adão e dizer, olha, está acontecendo algo diferente, e repreender aquela ação. Mas ela resolveu dialogar com a serpente. O verso 3, eu quero chamar a atenção para o verso 3 aqui, é muito importante a gente compreender isso, que houve uma alteração da palavra, dos desígnios de Deus, da ordem direta de Deus, e foi Eva que alterou isso. Veja no verso 3, a alteração da palavra, onde Eva repete a palavra de Deus com uma mudança. E ela usa o termo, nem tocareis nele. Eva aqui acrescentou. Para a gente compreender melhor, vamos lá para o capítulo 2 do livro de Gênesis. Eu quero que você leia comigo, é muito importante. E é importante você também trazer essa leitura, essa exposição da leitura em sala de aula, para fazer essa comparação, para entendermos aqui que houve uma alteração da palavra. O verso 2 de número 16 e 17 diz o seguinte, do capítulo 2, do verso 16 e 17 de Gênesis. Capítulo 2, verso 16 e 17. E ela ordenou o Senhor, ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Olha, verso 17. Mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Percebam que aqui Deus não diz para não tocar, mas Deus diz para não comer. E Eva aqui altera. Eva diz, olha, ele disse também para não tocar, não tocareis nele. Eva acrescentou. Que lição trago isso para mim, irmão? O professor, irmão Trajano, a falta de conhecimento, a má interpretação da ordem de Deus. É um perigo, meus amados irmãos, a gente vê muito claro hoje em algumas igrejas, a má interpretação da palavra de Deus, né? A falta de conhecimento da palavra de Deus, onde muitos buscam tanta coisa, mas escola dominical, culto e doutrina, estudo bíblico, não querem. E isso é um perigo. É mostrado aqui, revelado aqui, que foi uma ação da serpente, claro, seduzindo a mulher, e ela não entendeu, ela alterou o sentido real da palavra e da ordem divina. O verso 4 já é uma ação satânica, uma ação de Satanás, a negação deliberada, explícita da palavra de Deus. A serpente afirma que Deus mentiu. Olha aí. Então, a intenção, né, da serpente era mostrar a Eva a possibilidade de ser como Deus, igual a Deus. Olha aí, ou até maior do que Deus. Claro que uma mentira falsa e ardilosa. No texto, observamos a desobediência e a atitude de transgredir a lei, a ordem e a palavra de Deus. Esse gráfico aí, com relação à gênese do pecado, eu quero que você entenda um pouco, para a gente ter uma compreensão melhor. Isso vai te ajudar na sala também. Primeiro, no surgimento do pecado, a atitude de transgressão da lei, olha aí, mostrando aqui a independência, a autossuficiência, não depender de Deus. A mesma ação de Satanás. Segundo, desejo de ser como Deus. Lembra a árvore da ciência, do bem e do mal, a questão de conhecer o princípio, o meio e fim, qualidade que é só, atributo que é só divino. Olha ali, desejo de ser como Deus, soberba, rebelião, tomar o lugar de Deus. Terceiro ponto, perdão. Eles caíram na tentação e pecaram contra Deus. Aí sobrevém já a questão do sofrimento, né? A consequência, a gente vai falar no próximo tópico.
Quarto ponto, o casal, olha que interessante, o casal não se voltou para Deus. Eles buscaram, tá? Eles mesmo resolveram o problema, a dificuldade sozinhos. É que a gente aprende aqui a autonomia. Veja que não é muito diferente hoje. O ser humano busca independência, autossuficiência, viver sem Deus, vendo uma vida dissoluta, através da sua soberba, se rebela contra Deus e, em alguns casos, a criatura passa a ser divinizada, uma inversão de valores, a gente vê isso em Romanos, né? Passa a ser colocada em primeiro plano, né? Segundo, a autonomia, vivo sem Deus e não quero viver com Ele, isso é um problema, meus amados. E a gente vê tudo isso na gênese do pecado e hoje não é muito diferente. Dentro do subtópico, falando sobre a historicidade da queda, como já falamos aqui, Gênesis não só fala da queda e a dinâmica do pecado, de forma literal, de forma textual e de forma histórica. Também nos mostra a historicidade teológica. Tá? Mostra ali, como eu falei no início da aula, a questão teológica da antropologia bíblica, doutrina do homem, da doutrina do pecado e da doutrina da salvação. Porque também, nos relatos de Gênesis, do capítulo 3, Deus mostra o lampejo da sua graça, que a gente vai ver no decorrer aqui. A historicidade é uma realidade, não é fábula, não é conto mitológico, mas a realidade nua e crua da queda do ser humano. E é interessante, meus amados irmãos, para passarmos para o ponto final, que o relato da queda que se inicia em Adão e Eva vai se processando, vai aumentando a cada vez mais ao longo da história. Veja que o pecado vem corrompendo e corrompendo, corrompendo mais e mais a humanidade. O último ponto da lição, para finalizarmos, fala das consequências do pecado, os resultados da queda. O verso 9 mostra que Deus chamou Adão. Deus poderia muito bem, como soberano, como criador que estabeleceu as normas, ele poderia muito bem fulminar o casal, aniquilar e fazer tudo novo se quisesse assim. Mas percebam que Deus mostra a sua graça em chamar Adão. Que lindo, irmãos. Que lindo. Porque ele podia fulminar. Ele sabia onde Adão estava. Porque Deus é onisciente. Ele é onipresente. Mas ele chamou, Adão, Adão, onde estás? Veja aí a imanência de Deus, a graça de Deus em buscar o homem, em tentar trazer o homem para perto de si. Ele podia muito bem fulminá-lo, ou fulminar o casal. E é interessante frisar que essa ruptura, a entrada do pecado da humanidade, causou um caos sobre todas as coisas. Mas antes de falarmos aqui sobre as consequências, eu quero chamar a atenção sobre o que eu chamo de a autojustiça. Porque o texto diz, no capítulo 3, lá de Gênesis, que quando o homem caiu em si, estava nu, viu que estava nu, o texto diz que ele fez para si, o casal fez para si, olha aí, os olhos foram abertos, o verso 7, de ambos, um homem e mulher, Adão e Eva, e conheceram que estavam nus, e cozeram, olha, folhas de figueira, vou repetir, cozeram folhas de figueiras e fizeram para si aventais. As folhas de figueiras são perecíveis, se acabam com um pouco de tempo. O que a gente chega, que lição isso traz para mim? É a autojustificação humana. O homem quer justificar o seu erro, esconder o seu erro, aquela justiça limitada. Mas percebam que Deus, ele vai ao encontro de Adão e Eva, e lá na frente, no verso 21, o texto diz que Deus fez para o casal túnicas. Veja que não é mais avental. Fez túnicas e os vestiu. Deus fez túnicas, é interessante, não é túnicas de figueira, de folhas de figueira, é túnicas de pele de animal. Mostrando aqui a sua justiça plena e a sua justiça completa, em detrimento do ser humano. É interessante que, só para você entender, avental no original hebraico significa pequeno pedaço de pano que cobre
pequena parte do corpo. A justiça limitada, falha do homem, a autojustiça, a autojustificação. Mas quando Deus, ele faz ali das peles a roupa e veste o homem, já não é mais avental. A palavra ali é túnica e no original hebraico é grande pedaço de pano que cobre grande parte do corpo. Então, o que enxergamos aqui é a natureza, a justiça de Deus perfeita, a justiça de Deus completa, e ela se realiza na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A consequência da queda está aí no quadro, né, através da ruptura individual, aquilo que chamamos da teológica, está no verso 8, onde diz que o texto diz que eles se esconderam. Dentro do quadro aí, queda do homem e seus efeitos, as 4 principais dimensões: ruptura com Deus, a ruptura teológica, a ruptura com o próximo, que chamamos de sociológica, verso 12, a mulher que me destes, Abraão diz, colocando culpa na mulher e no próprio Deus, a mulher que tu me destes. E em seguida, a própria mulher coloca a culpa, transfere a culpa na serpente, aquilo que chamamos, dentro da teologia, da síndrome de Adão e Eva, a transferência de responsabilidade. Já viu isso? É muito comum e é inato do ser humano. Nós temos a natureza caída de transferirmos a culpa para o outro e para o próximo e nós assumimos a nossa culpa. Está aqui a ruptura com o próximo. A ruptura consigo mesmo. No verso 10 é chamada ruptura psicológica. Eles ficaram com medo. Olha aí, né? Um homem tem essa ruptura consigo mesmo, é chamada de psicológica, aquele vazio interior. E a última ruptura com a criação, a ecológica, verso 17, que diz: maldita é a terra por sua causa, por causa da consequência, do erro, da falha, da transgressão do casal no Éden. Partindo para o outro gráfico, para finalizarmos assim, elementos da imagem de Deus que no homem, né, que Deus passou, foram afetados e deturpados. Distorções. A criatividade está aí no quadro, onde falamos lá na frente que Deus criou o homem para elaborar, para criar, para ser um artista, né? No sentido de criatividade, de elaboração. A autoconsciência, que expressa e pode tornar uma expressão de egoísmo, olha aí. A inteligência, ok? A moralidade, que antes, ok, não era corrompida e agora passou a ser corrompida, onde a liberdade passa a se tornar libertinagem destruidora. As relações sociais, após a queda, as distorções são terríveis, passa a ser relações opressoras e perversas. O domínio, olha aí a mordomia, que o homem tinha para governar, para exercer a sua mordomia, tá? Passa a ser um abuso destruidor. A cada dia o homem é mais ganancioso e acaba com a natureza, procura destruir aquilo que Deus criou. E o último ponto é a sede espiritual, que agora corrompida, desvirtua a adoração, que não é mais o Criador, não é mais Deus, e passa a ser a criatura. Olha aí que triste realidade. E vamos lá, por esse erro, por essa falha cometida pelo casal, o pecado de Adão, o pai da humanidade, passou para todos nós, aquilo que chamamos de pecado original. Lá em Romanos 3:23 diz que todos pecaram e por isso estão destituídos, afastados da glória de Deus. E afetou toda a criação. Paulo diz que toda a terra está enferma. Por último, a consequência é a morte física, a morte biológica. Né? Todos nós, existe uma frase filosófica que diz: a única certeza da vida é a morte. Olha aí que forte. Todos nós iremos morrer. Mas tem uma promessa lá em Coríntios, né, que diz: nem todos nós morreremos, mas todos nós seremos transformados. É o arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Vamos lá. Então, a última consequência é a morte física. E mais triste ainda, é a terrível morte espiritual, que afasta o homem de Deus. Entendendo tudo isso pela perspectiva da antropologia bíblica, pela doutrina do pecado, da salvação, nos revela de forma clara que todos nós somos pecadores, por natureza. Temos a tendência e a inclinação para o pecado. Aquilo que chamamos de natureza caída, onde no grego lá é a carne.
não é esse tecido adiposo composto de pele, de material orgânico, de nervo, de osso, não. A carne ali é sarx, é a tendência e inclinação para o mal. E todos nós herdamos isso de Adão, no pecado original e suas consequências. Mas Deus revela a sua graça, glória a Jesus, né? E deseja que todos os seres humanos se salvem. Lá em 1 Timóteo 2 e 4, ainda há uma esperança. E que esperança é essa? O nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Diz o texto, Deus quer que todos os homens se salvem e venha ao conhecimento da verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Finalizo trazendo esse último slide, esse último gráfico sobre a perspectiva de Paul Rolfe sobre as temáticas ou o tema central da Bíblia. Em um breve resumo, Paul Rolfe, o autor do livro Pentateuco, ele fala do plano de redenção. Ele diz que se fôssemos extrair da Bíblia um tema central, seria a redenção da humanidade. Esse tema é subdividido nas partes da Bíblia. Primeiro, o Antigo Testamento, a preparação do Redentor. Nos Evangelhos, a manifestação da mensagem do Redentor. O texto diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Em Atos dos Apóstolos, a igreja, ou com ousadia, cheia do Espírito, anunciando as boas novas, proclama a mensagem do Redentor. Nas epístolas, das cartas, Paul Rolfe diz e explica que ali é a explicação da obra do Redentor, através das doutrinas, de alguns pontos fundamentais para a compreensão da igreja. E por último, em Apocalipse, a consumação da obra do Redentor. Bendito seja o nome santo de Jesus. Deus é soberano, Deus é transcendente, é imanente. Olha aí. Mas mostra e revela o seu amor em busca do homem, mostrando o seu plano de redenção e de salvação da humanidade. Finalizo pedindo a você que leia comigo o texto de Romanos 5, capítulo 5, verso 17 ao 21. Veja que lindo. Convido os seus alunos para ler. Eu vou finalizar com esse texto. Porque se pela ofensa de um só, olha aí, do Adão, a morte reinou por esse, a consequência, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Aquilo que Paulo diz, o último Adão. Pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Olha, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Verso final, 21. Para que assim, como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus. Em Cristo, meus amados irmãos, e coloque isso em sala, todos nós somos, em Cristo, meus amados irmãos e irmãs, todos nós somos redimidos. Glória a Deus. Para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louva a Deus por sua vida e por sua audiência. E espero em Deus ter ajudado a você para compreender um pouco mais essa lição, que você possa ter uma aula abençoada na sua escola bíblica dominical. A paz em Cristo a todos.